em pouco tempo que houve a mudança, a gente já conseguiu prestar um serviço bom, né, de qualidade. Ah, era o perfeito como a gente esperava? Não. A gente foi aprimorando ao longo do tempo, mas no começo a gente virou essa chavinha ali de já conseguir transmitir as aulas, já fazer parceria com a Google. Então, muita coisa a gente conseguiu ali rápido se adaptar, né? Mas Fácil foi não foi. difícil? Não, Fácil não não. foi. Eu acho que vale muito você estar ressaltando essa parte dos professores, porque assim como a gente deu muita ênfase para os enfermeiros, já pensou se a Sim, educação parasse? exatamente. E sabe o que é impressionante? Hoje a gente ouve assim, sempre tem aquela família que não dá tanto valor, né? É, sempre E aí tem. a gente ouve assim, cara, eu não aguento mais meu filho em casa, como é que esses professores dão conta de dar aula para esses meninos? É, Sim, tu tá tentando dar conta de um, dois, imagina um imagina, professor, né? e, Então, e microfone realmente, que vaza o som, e, cara, é muita é concentração, muita muita concentração. Por calma isso que eu te também. falo e deixo sempre onde eu puder, quando eu puder registrado, Boa. que são muito guerreiros e o Paon se orgulha muito, muito, muito de cada um deles, porque a gente sabe que não foi fácil. E a gente todos os dias quer lutar ainda mais para dar mais condições, dar mais aparato tecnológico, lógico, mas emocional, enfim, tudo que a gente puder para ajudá-los nessa É. empreitada. Eu acho que também, tirando esse proveito de época de pandemia, vocês com certeza devem ter evoluído 500% em cima do que era para o que está hoje. Por quê? Vocês com certeza subiu muito inadimplência na escola. Bastante. Vocês precisavam ter professores, ter tecnologia, todo o aparato Uhum. ainda por trás. Embora, é porque a pessoa não entende, acha que não está tendo aula presencial, que vai diminuir o custo. Vai diminuir de uma energia, não sei o quê, mas aumenta de outro lado, né? Foi inclusive um dos maiores perrengues, Léo. Aí já falando da parte mais burocrática do negócio, Sim, né? sim. Falando de negócio mesmo. A gente sofreu muitas sanções ao longo desse tempo. A gente teve uma lei aí estadual, né, que obrigou todas as escolas a dar Descontos. descontos. Aham. Aí tinha, né, a proporcionalidade da quantidade de alunos para cada escola. No nosso caso, foi 30% na mensalidade. Então, foi Muita muito coisa. alto. É, houve a redução, por exemplo, como tu falaste, na energia. Mas se a gente for pegar o tanto de investimento que a gente fez em tecnologia, praticamente Então, é isso que eu... tirou de um lugar e botou em outro, né? E isso Exatamente. não foi muito bem visto, ou algumas pessoas com não tão boa vontade assim não Uhum. quiseram ver. Graças a Deus isso foi considerado inconstitucional, mas depois de um ano inteiro, praticamente, da gente dando os 30% de desconto, algumas escolas, Léo, cobraram os retroativos, né? Sério? A gente preferiu não fazer isso, a gente não fez. Para o ano seguinte, até como uma estratégia também, a gente não deu aumento. Então, sempre, Demonstraram parceria, a sempre verdade pensando foi nas essa, né? famílias, Sim. lógico que pensando na saúde do negócio, mas pensando Uhum. nas famílias É. A principalmente, né? galera não ia, Porque nesse não tem momento, eu condição. A acho gente que ia sabe ser que difícil. impactou todo mundo, não foi só a gente, É, né? é. Então, a gente tinha que pensar a gente sempre pensa nas duas pontas e não seria diferente em um momento de dificuldade, um momento de pandemia. Eu concordo contigo e eu levantei essa questão porque eu faço parte, fiz parte lá do grupo, eu não lembro onde era, e eu via muita gente reclamando, né? E pedindo aula presencial também, não Sim, entendendo, sabe, a é situação que a gente complicado. estava e muita gente, inclusive, levando para pessoal mesmo, brigando Uhum. com a escola, achando que a escola tinha que dar mais desconto, então, né? Foi um período complicado. Foi um período difícil. E assim, o que é impressionante é que, assim como tem a turma do quero presencial, tem a turma do que não quero nem pisar na escola. Sim. Então, para a gente estar ali no meio e atender a todas essas expectativas foi difícil. Eu acho que o maior desafio foi tentar conciliar a nossa realidade com as expectativas das famílias tão diferentes, né? Agora falando um pouco do ensino em si, né? Uhum, Nós tivemos aí uma coisa muito diferente que aconteceu para todos nós, com a questão do certeza, online, com né? Lá certeza. em casa, por exemplo, foi bem complicadinho a gente conseguir fazer as crianças prestarem atenção, Sim. né, sem dispersão. Depois acaba que se acostuma e tal. Uhum. Mas qual é o grande lance que você pode deixar aí para a gente em relação a esse início de de aproveitamento, de Sim. ensino, o que que você acha que ganhou, o que que perdeu nessa época aí?
Bom, Léo, eu estaria sendo muito hipócrita se eu te dissesse que o online tem o mesmo nível de aproveitamento do que o presencial. Não Tá. tem, Não, de tá? fato, Isso é vocês vivem em notório. casa, eu não preciso ficar maquiando uma situação aqui. As crianças que mais sofreram foram as crianças em fase de alfabetização, né? Porque precisa, ainda mais no método Coordenação montessoriano, é motora, tudo muito né? sensorial, né? Tato, enfim, são vários sentidos que a gente usa, não só a escrita, a finalidade, mas todos os sentidos da criança para desenvolver naquele momento. Com os alunos maiores, aí já fundamental 1 ali, quarto, quinto ano em diante, já havia uma adaptação natural a essas tecnologias, né? Então, o que é que a gente fez? A gente foi adaptando o tempo recomendado de tela para cada idade e Bacana. foi ajustando as aulas a esses períodos, Uhum. né? É, realmente teve uma diminuição de carga Teve uma época que teve e uma que eu acho diminuição, que foi aumentando é, progressivamente, mas justamente foi para não. necessário. De verdade, hoje a gente Sim, olhando, ninguém estava preparado para ficar não 100% tava. ali no full time no período Léo, de vamos aula. ser honestos. A gente, adulto, uma pós-graduação, alguma coisa online. Verdade. Às vezes a gente está assistindo aula. Se passa mais de 2 horas, aquilo cansa, né? Total. Então, várias alternativas, várias dinâmicas, várias ferramentas foram utilizadas para tentar quebrar, né? Perdão, esse marasmo ali do online, aquela coisa Sim, muito sim. batida. Então, acho que a gente evoluiu nesse aspecto em trazer novas alternativas, pensar mais em como prender a atenção do aluno, os professores, mais uma vez, né, se desdobrando em trazer conteúdos e formas de apresentar aquele conteúdo interessantes para as crianças, que eles pudessem se prender É, naquele momento. Então foi bem desafiador. Agora, de novo, não posso te dizer que é a mesma coisa do que estar numa sala de aula sim. presencial, né? Graças a Deus hoje, a gente estava conversando anteriormente, né? A gente já pode voltar ao presencial, a gente já foi Uhum, liberado, né, para voltar uhum. ao presencial, mas a gente ainda tem algumas famílias que não se sentem à vontade. Vou te dar um Isso vai exemplo. até quando você acha que vai ser uma escolha da Pois família não é, mandar? pois é, isso ainda está muito incerto, vou ser muito honesta É, contigo. O que que acontece? Tem muitas famílias, muitas crianças que moram com os avós, né, que são um grupo de risco, moram com alguma pessoa que tem alguma comorbidade. Então, essas pessoas ainda não se sentem tão à vontade para voltar, mesmo vacinadas, mesmo né? vacinadas. Algumas pessoas preferem não vacinar. Então, Que a vacina veio para isso também, é, né? tem uma Não grande julgando, eu questão acho que cada um ainda. tem sua Cada um tem escolha, sua né? decisão, Sua né? decisão, mas eu acho tão importante esse convívio. Eu, por exemplo, eu queria para minha filha voltar para a escola, meus filhos, pelo convívio, É, criar vínculo, isso amizade, que eu ia te sabe? falar. Eu acho que um dos grandes prejuízos não foi só Boa. o prejuízo cognitivo, né? Porque isso, os professores, como eu já te falei, fizeram isso aqui e deram conta. A grande questão é o desenvolvimento social mesmo das crianças, que a É, escola é. O núcleo familiar e o núcleo escolar são os faz maiores desenvolvedores dessas habilidades sociais das crianças, né? total. Até para negócio, eu costumo dizer, onde a gente estuda, geralmente o nosso network é maior, Sim. né? A gente conhece fulano, Beltrano, fulano cresceu, Ah, agora está estudou em tal lugar, comigo? estudou Sim, comigo. sim, sim, com E é certeza. importante, faz parte dessa dinâmica, né, para os Uhum. alunos e tal.